Sobre a lei de resfriamento de Newton, tem algumas questões aqui, que eu gostaria de tratar com vocês, e em especial sobre o experimento com o termoscópio. Um deles é o seguinte: o termoscópio, ele é uma garrafa, assim, esse que a gente está fazendo, né? Que tem um líquido dentro, né? Um canudo que vai até o lado de fora aqui. Aqui ele é fechado, né? E o líquido sobe aqui, certo? Até uma determinada altura. Então, quando você aquece aqui, coloca a mão aqui, você aquece o gás, o líquido sobe esse canudo, né? Então, uma das coisas que para mim impressionam aqui nesse experimento é que uma variação muito pequena na temperatura do gás já faz uma variação relativamente grande aqui, bastante visível, né? Você coloca a mão, logo o líquido começa a subir, né? Então, uma variação muito pequena da temperatura do gás leva a um movimento do líquido relativamente grande, né? Então, é um experimento bastante interessante, visual, né? Agora, então, como é que seria, né? Uma das perguntas que eu me faço é: a cada variação aqui, vamos supor, de 1 centímetro, equivale a qual variação de temperatura do gás, né? À medida em que ele sobe aqui centímetro, altera aqui de uma unidade aqui na nossa marcação, né? Quanto que o gás aqui varia de temperatura? Então, a pergunta é mais ou menos pode ser formulada assim, né? Se H1 vai para, sei lá, H1 mais 1, então T1 foi para quanto, né? T2. Então aqui seria de H1 para H2, né? Poderia ser. Então, T1 foi para T2. Quanto que é T2? Né? E, bom, a gente pode pensar na primeira aproximação do gás aqui como um gás ideal, né? P1V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Então, dá para imaginar que o volume varia pouco, né? Quando você olha a seção transversal aqui desses dois aqui, tanto do canudo em comparação com esse, você vê que uma variação grande aqui que vale a quase variação nenhuma aqui nessa altura, né? Depois a gente pode até fazer uma análise disso daqui para ver se faz sentido. Mas numa outra aproximação, mais uma aproximação aqui, né? A gente vai considerar o volume 1 igual ao volume 2, certo? Então, como é que a gente fica? Ficamos então lá com P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Ok. Então, e quanto que vale P1 e P2 aqui, né? Então, veja que a gente está falando daqui a pressão do gás, né? Pressão interna aqui. Então, a pressão vai ser igual à pressão na superfície desse líquido, certo? Que vai ser a mesma nessa mesma profundidade aqui dentro do canudo, certo? Então, esse é o conceito de hidrostática, né? Dois pontos do fluido em mesma profundidade, né, do fluido sob a ação da gravidade, que é o nosso caso aqui, né, que é um fluido no campo gravitacional, você tem que, na mesma profundidade, a pressão igual. A mesma profundidade do mesmo fluido, as pressões são iguais, certo? Então, quanto que vai ser? Bom, se o líquido está até aqui, né, numa altura H, então, o que nós temos é
que as pressões vão ser a pressão atmosférica, né, porque aqui o canudo está aberto, mais a pressão dessa coluna de líquido aqui, certo? Então é isso que a gente vai substituir nessa expressão aqui, né? Então P1 é o quê? P1 vai ser a pressão atmosférica mais a coluna de líquido, que é ρGH, né, que seria ρ da água, né, que é principalmente a água que tem ali, o fluido, né, e H, no caso aqui, vai ser H1, né, sobre T1 é igual a pressão atmosférica mais ρG H2 sobre T2. Bom, nós poderíamos até, veja que essa expressão aqui, ela serve, ou essa daqui, né, elas servem para escalas absolutas, né? Se você usa unidade aqui, qualquer unidade de pressão, desde que comece do zero, né? Ou qualquer de temperatura, né? Que desde que comece do zero, você que não tem assim valores negativos, né? Você pode usar nessa expressão, né? Então, no caso aqui, nós poderíamos até usar diretamente pressão expressa em termos de coluna de água, né? E nós sabemos que a pressão atmosférica é igual a 10 metros de coluna de água, né? Bom, então aqui a gente até poderia colocar aqui 10 metros, né? H1, 10 metros, H2, né? Seria isso daqui, quer ver? ρGH, quanto? De H, 10 metros, certo? Mais ρGH1 dividido por T1, que é igual a ρg, aqui no caso, se você colocar aqui a gravidade e a densidade da água, você vai achar em Pascal, certo? Então, ρg10 mais ρgH2 sobre T2, certo? Então, como o ρg está em todos os termos, né, você pode isolar e simplificar, certo? Ele está multiplicando todos os termos. E aí você tem, então, eu vou expressar, como a gente está expressando aqui H, ali a gente está falando em centímetros, certo? Eu vou colocar, em vez de 10 aqui, eu vou colocar 10 metros vezes 10, que seria 10 metros, seria 10 vezes 100 centímetros, né? Centímetros de coluna de água, né? Então, a pressão atmosférica é, na verdade, 10 a terceira centímetros de coluna de água, né? Então, eu vou usar aqui, em vez de usar em metros, igual está aqui, eu vou usar em centímetros, tá? Então, veja, vai ser 10 a terceira a centímetros. Ok? Então, ótimo. Lembra, o que a gente está buscando aqui? A gente está buscando o valor de T2, certo? Então, vamos isolar T2 aqui. Então, eu vou isolar T2. T2 é igual ao quê? Então, eu estou jogando ele para lá, multiplicando os dois lados por T2, né? Ou jogando ele para lá, multiplicando. Vai ser 10 a terceira mais H2 sobre 10 a terceira mais H1 vezes T1, certo? Então, essa é a relação. Bom, e se a gente quisesse saber de 1 centímetro, né? A variação de 1 centímetro de coluna de água ali equivaleria a quantos graus Celsius ou quantos Kelvin, né? Bom, vamos colocar H1 mais 1 aqui e ver se a gente consegue uma aproximação, certo? Então, veja, vamos colocar T2 é igual a T2 é igual a 10 a terceira mais H1 mais 1, H2 é H1 mais 1, 10 a terceira mais H1, T1. Então, T2 é igual a 10 a terceira mais H1 sobre
10 a terceira mais H1 T1. Eu vou isolar esse termo aqui, tá bom? Então, eu vou expressar esses dois com esse denominador, que é o que está aqui, e esse daqui também com este denominador. 10 a terceira mais H1 T1. E aí a gente chega na expressão T2 é igual a T1, certo? Aqui você pode simplificar, mais uma fração de T1. Qual fração de T1? 1 sobre 10 a terceira mais H1, certo? T1. Então, veja, é uma fração de T1, certo? Agora, qual que é essa fração? Veja que aqui, a ordem de grandeza de H1 ali no nosso caso, varia mais ou menos de, sei lá, 1 centímetro, né? Que é até uns 10 centímetros, né? É mais ou menos isso, né, H1? H1 varia de 1 a 10 centímetros, mais ou menos, né? Então, se você colocar aqui 10 centímetros ou 1 centímetro, você vai ver que aproximadamente isso daqui é 1 sobre 1000, né? 1 sobre 1010, 1 sobre 1001 é mais ou menos 1 sobre 1000, né? Então, essa daqui não é uma aproximação tão ruim você escrever que T2 é igual a T1 mais 10 a menos 3 T1. Aproximadamente. Bom, e o que isso significa? Né? Isso significa que, bom, no nosso caso aí, se a gente tem T1 igual a 300 Kelvin, né, que seria mais ou menos a temperatura ambiente, o que nós vamos ter é que a cada centímetro nós vamos ter a variação a cada centímetro nós vamos ter a variação de 0,3 Kelvin. Então, nós fizemos a consideração de que esse volume varia muito pouco, né? Então, será que a gente está errando muito nisso, né? Então, veja, basicamente o que a gente deve fazer é ver o quanto que movendo aqui um pouco, isso daqui vai se alterar, né? De acordo com a relação entre essas grandezas, né? Que vai ter principalmente relação com os diâmetros, né? Então, você sabe que a variação de volume aqui, vamos supor, delta V1, né? É a mesma que a variação de volume aqui, né? O quanto que o líquido preenche aqui do canudo, né? Delta V2. Então, vamos fazer aqui, ó, delta V1 é igual a delta V2, certo? Então, considerando dois cilindros, né? A área da seção transversal vezes H1 é igual à área da seção transversal do canudo, vezes H2, que seria o quanto ali o líquido sobe. Então, πr1 quadrado H1 é igual a πr2 quadrado H2, fazendo aproximação para um cilindro, né? Só para a gente ter uma ideia, tá bom? Então, o π não vai interferir, o que você tem que H1 é igual a R2 sobre R1 ao quadrado, H2, certo? Então, veja, o que a gente tem ali é uma relação de 10 vezes, né? Tipo, se R2 é uns 3 milímetros, certo? O R1 vai ser da ordem de uns 3 centímetros, né? Sei lá, mais ou menos essa relação, tá? De 10 vezes um é 10 vezes o outro, tá? Se não for mais, para falar a verdade, mas vamos manter isso. Vai, então R2 sobre R1 vai ser 0,3 sobre 3 ao quadrado,
H2. Então, H1 é igual a 10 a menos 2, né? 0,1 é essa divisão, 10 a menos 1, ao quadrado, 10 a menos 2 H2. O que isso significa? Que se H1 fosse, por exemplo, 10 centímetros, ó, se H1, na verdade, vamos pensar no H2, né, que H2 seria a do canudo, né, a do canudo ali. Vamos pensar que H2 seja a variação ali no canudo, a nossa escala inteira tem 10, no máximo ali, 10, 11. Vamos supor que seja 10 centímetros H2. Certo? Se H2 é 10 centímetros, então H1 vai ser 10 vezes 10 a menos 2, vai dar 0,1 centímetro. Então significa que lá na garrafa, quando aqui varia 10 centímetros, que é quase a escala inteira aqui em cima, né? Aqui vai variar 1 milímetro, né? Que é nada, né? Em comparação a esse volume total, né? A variação relativa é pequena, né? Então V mais ΔV é praticamente o próprio V, tá? Então a gente não erra tanto fazendo essa aproximação, não. A última consideração que eu gostaria de fazer aqui com vocês é sobre a própria lei de resfriamento de Newton e por que aquelas variações que a gente está medindo são exponenciais, né? Então, a lei de resfriamento de Newton diz que você tem uma taxa de transferência de calor do corpo para o meio diretamente proporcional à diferença de temperatura entre o corpo e o meio. Então, quanto maior a diferença de temperatura, maior vai ser a taxa de transferência de calor. Tá? Beleza. Então, se você tem uma taxa de transferência de calor que é proporcional à diferença de temperatura, e somando a isso, a capacidade térmica é constante ao longo de todo o processo, então você vai ter também que a diferença de temperatura no tempo, a diferença de temperatura entre o corpo e o meio no tempo também vai variar proporcionalmente à diferença de temperatura. Então veja, aqui a diferença de temperatura, que seria, eu estou chamando de ΔT aqui, é a temperatura menos a temperatura ambiente. A diferença de temperatura. Então veja, se a taxa de transferência de calor do corpo para o ambiente é proporcional à diferença de temperatura entre o corpo e o ambiente, e a capacidade térmica do corpo se mantém constante, você tem que também a diferença de temperatura entre o corpo e o ambiente vai ser, a taxa de variação da diferença de temperatura vai ser proporcional à diferença de temperatura, né? Então, no caso aqui, a gente está considerando um problema de resfriamento, certo? Como é que resolve essa equação diferencial? Então, nesse caso aqui, você pode separar as variáveis, de maneira que você fica com 1 sobre ΔT d ΔT, né? Estou considerando isso daqui como se fosse a nossa variável, né? Que é essa daqui, que é igual a menos K dt. Né? Então, a gente vai integrar isso daqui de 0 a t, final, isso daqui de ΔT inicial até ΔT final, certo? Então, isso daqui, a integral de 1 sobre ΔT é ln
de ΔT, que vai ser calculado de ΔT inicial a ΔT final. Lembre-se que é a diferença de temperatura, certo? Que é igual a menos KT, que é tempo, calculado de 0 ao tempo T. Né? Então, o que a gente fica é ln de ΔT final sobre ΔT inicial, que é igual a menos KT, tempo. Tá? Então, nós temos que a variação... Nós temos que a variação da temperatura... Desculpa, a variação da temperatura não. A diferença de temperatura final vai ser igual a diferença de temperatura inicial vezes E elevado a menos KT, tempo. Então, essa daqui é a lei de resfriamento de Newton, né? Que como você tem essa proporcionalidade de que a variação da temperatura, a taxa de variação, a taxa de variação dessa diferença de temperatura é proporcional à própria diferença de temperatura, você tem como solução que ela vai variar exponencialmente. Isso é bastante comum em vários problemas de física, tá? Então acostumem-se com essa equação. Toda vez que você tem a taxa de variação de algo que é proporcional à própria coisa, você vai ter uma exponencial. Tá? A lei de decaimento radioativo é assim também. Tem várias fenomenologias que acontecem com uma equação desse tipo. Tá? Aqui no caso, a lei diz que a quantidade de calor cedida por um meio é proporcional a diferente temperatura. Aqui a gente está dizendo que, portanto, a diferença de temperatura também vai variar na mesma taxa, né? E resolvendo a equação diferencial, nós chegamos a uma lei de decaimento exponencial, né? Então, de temperatura caindo exponencialmente. Tá? No caso do gráfico, né? Quando a gente fizer o gráfico de ΔT em função do tempo, é isso que a gente vai fazer, né? ΔT, que é a diferença de temperatura em função do tempo. A gente vai usar, a gente usou, né? Ali eu já mostrei para vocês assistiram outro vídeo, que é uma exponencial, e a maneira de linearizar é você aplicando um logaritmo dos dois lados, no caso aqui é ln de ΔTF, né? É igual a ln de ΔTI mais, desculpa, mais não, né? Vamos colocar assim, mais menos KT, né? Que é o expoente, certo? Aqui tem uma multiplicação, então ficaria ln de E elevado a isso, que é o próprio menos KT. Ln de E elevado a isso é o próprio menos KT. Certo? Então, esse daqui é o coeficiente, veja, ln de delta TI menos KT. Aqui é a diferença, lembrando, a diferença de temperatura, né, no início, ln delta T final. Então, quando você faz o gráfico de ln, a diferença de temperatura em função do tempo, né? Aqui é x, aqui seria o y, que você vai encontrar como coeficiente angular. Desculpa que saiu ali da tela. Então veja, ó, se aqui é x e aqui é y, o coeficiente angular vai ser menos k, certo? E aqui vai ser o coeficiente linear. Então y igual a x mais b. Então você vai reconhecer no gráfico o a, que vai ser um coeficiente negativo, e o b, que vai ser isso daqui. O que vai nos interessar principalmente aqui é esse a que eu queria que vocês fizessem algumas medidas e tirassem média e desvio, né?
Ok.